Shabbat Shalom a você que está nos assistindo, que o Eterno te abençoe em nome de Yeshua, né? Hoje nós iremos estudar uma porção maravilhosa, uma porção que vai mostrar o início da fé, né, de Abraão, vai mostrar a história de Abraão, né? Vai mostrar o início, né, do nascimento ali da nação de Israel, que vai nos trazer um conhecimento maravilhoso, né? Que você possa estudar comigo essa porção dessa semana, para achar Lech Lechá. Gênesis capítulo 12, a partir do versículo 1. Adonai disse a Abraão: sai de seus pais, afaste-se de seus parentes e da casa de seu pai, e vá à terra que eu mostrarei a você. No início dessa leitura, o Eterno se revela a Abraão. E Abraão, até então, ele tinha conhecimento do Deus vivo, ele tinha conhecimento de Deus, ele sabia que existia um Criador, ele sabia da história da criação. Abraão tinha entendimento do que aconteceu antes de Noé, tinha conhecimento sobre Noé, só que Abraão vivia em uma nação idólatra. Abraão, ele se destacava em sua nação. Abraão, ele não se deixou se corromper, assim como Noé também não se deixou se corromper, e se tornou um destaque em sua geração. E o Eterno olhou para Abraão e achou graça em Abraão e fez questão de se revelar a Abraão, para dar continuidade ao plano de redenção da humanidade. Tem uma história interessante que vale a pena contar, vocês já sabem dessa história, mas pode ser que alguém ainda não conhece, mas vale a pena contar, né? Que mostra um pouco da vida de Abraão, uma história, né, contada no povo de Israel durante séculos, né? Sabemos que o pai de Abraão costumava fazer ídolos e vender ídolos, né? E o pai de Abraão tinha uma loja de ídolos. Então, tinha ali naquela loja vários ídolos, né? Várias imagens de escultura, em que os idólatras tratavam essas imagens como deuses. E um certo dia, o pai de Abraão precisou sair e deixou Abraão tomando conta dessa loja. E Abraão não concordava com essa prática, né? Já começou a demonstrar que ele era uma pessoa que tinha uma elevação espiritual. Ele não se deixou levar pela idolatria, porque ele entendeu que a idolatria é um sinônimo de falta de conhecimento. Você viver em idolatria é você ser considerado uma pessoa extremamente ignorante. Ou melhor, uma pessoa cega. E Abraão tinha os olhos abertos. E Abraão entendia que aquela prática não causava efeito nenhum. Ele sabia que aquilo ali era pedra, sabia que aquilo ali era uma madeira, feito por mãos humanas e não tinha poder nenhum. Mas, infelizmente, as pessoas adicionam fé em algo, aquilo que ela mesmo criou. Aí, quando o pai de Abraão chegou, encontrou a loja toda destruída. Totalmente destruída. E Abraão fez questão de deixar um ídolo só inteiro. Aí o pai de Abraão perguntou: meu filho, o que aconteceu aqui? Deixei você tomando conta dessa loja, e quando eu chego está tudo quebrado, tudo destruído.
E agora? Como vai ser da gente agora, Abraão? Ah, pai, tá vendo aquele ídolo lá naquele canto lá que está inteiro? Sim, o que tem? Foi ele que se achou mais poderoso do que os outros e saiu destruindo todos os ídolos que tinha aqui dentro da loja. E o pai de Abraão, ouvindo aquilo ali, ficou sem reação. Como assim, Abraão? São feitos de pedra, de pau, eles não se movem, eles não se mexem. Eles não têm condições de fazer um negócio desse. Tu está ficando louco, Abraão? Isso não existe, Abraão. Como que pode um negócio desse? Que história mal contada é essa, Abraão? De que aquele ídolo destruiu os outros. Aí Abraão abriu um sorriso no rosto, né? Olhou bem no fundo dos olhos do pai e falou: ó, pai, era isso que eu sempre te contei. Era isso que eu sempre falava. Eles não têm poder para nada. Agora o Senhor entendeu. Então, essa história que é contada, né, pelo povo de Israel, é interessante, porque ela mostra de forma bem lúdica e engraçada, né, um acontecimento. Não posso te afirmar que de fato isso ocorreu, tá? Isso é uma história, tá? Mas que realmente é uma história verdadeira, assim, no sentido de trazer a mensagem em relação à idolatria, né, que são objetos, né? O homem vai até uma floresta, derruba uma árvore, daquela árvore que ele derrubou, ele tira uma madeira, daquela madeira que ele tirou, ele faz um ídolo, da madeira que ele fez o ídolo, ele usa aquela madeira para queimar e fazer uma fogueira e fazer uma comida, e depois que ele come, né, ele vai se ajoelhar diante daquela madeira que ele fez. Então, não caia na idolatria, não caia na cegueira. Aquilo que chamou a atenção do Eterno em Abraão foi os olhos abertos de Abraão. Não fomos chamados para caminhar, para seguir um caminho, para ficar na cegueira, para andar de olhos fechados. Se eu e você estamos nesta manhã de Shabat estudando a Torá, é porque o Eterno identifica em nós elevação espiritual. Porque o Eterno sabe que eu e você temos os olhos abertos e cabe a nós preservar essa vida espiritual, para não cairmos na idolatria, para não entrarmos em trevas. E a idolatria não é só você se ajoelhar diante de uma estátua. A idolatria não é só você colocar uma estátua em destaque no seu comércio, colocar uma estátua em destaque na sua casa. A idolatria ela pode ser de várias formas. E a idolatria que permanece, que mais está enraizada no coração da humanidade é o dinheiro, o poder, a ganância, o egoísmo. A humanidade está à beira de um precipício, ou seja, não está dentro do precipício, porque está embebida de idolatria. Os prazeres deste mundo, né? O apego ao dinheiro, ao apego ao mundo material, às riquezas, aos objetos. E isso causa uma cegueira espiritual na vida do ser humano. Isso causa uma doença espiritual. A tua alma vai ficar... A tua alma vai ficar em um estado de dormência. Ah, então o dinheiro é ruim? Não, o dinheiro não é ruim. E é muito bom. E se você não trabalhar, e se você não acumular riquezas para um uso
correto, você também vai estar cometendo uma falha, cometendo um pecado. Temos que entender que Deus, Ele quer de nós equilíbrio. Não podemos ficar sentados esperando com que as coisas caiam no céu. Esse tempo já passou. Quando o Eterno nos libertou ali do Egito, nos colocou no deserto, em trajetória à terra prometida, naquele momento ali, o ser humano comia comida que caía do céu. Naquele tempo, sim. Naquele tempo, sim. Hoje, não. Só que aquilo ali foi um período, né? Um momento que o Eterno fez ali com o povo de Israel. Preparar, tratou o povo de Israel como um bebê que acabou de nascer. Depois que chegou uma certa estatura, agora vocês têm que começar a desenvolver, né, o trabalho de vocês, né, e do sol do teu rosto comerás o teu pão. Então, assim, o dinheiro, você precisa, sim, né, alcançar, né, se você puder ganhar 1 milhão por mês, 100 mil, 2 mil, 3 mil, o que for, você tem que fazer o possível para ganhar o máximo. Mas o teu coração não pode estar apegado ao material. Porque a tua maior provisão, o teu maior sustento é o eterno nosso Deus. E as riquezas, o ouro e a prata, são ferramentas que o Eterno coloca em nossas mãos para realizarmos grandes coisas. A utilidade do ouro e da prata, do dinheiro, é o material só, para a vida terrena. Então, quando Deus chamou Abraão, Deus revelou para Abraão o plano da redenção da humanidade. Mostrou para Abraão aquilo que ia acontecer no futuro. Abraão teve o entendimento daquilo que ia acontecer com Yeshua. Abraão tinha entendimento daquilo que ia acontecer com o povo de Israel. Abraão recebeu a revelação de que ele receberia a restauração. Porque o chamado de Abraão é um caminho de volta para o Éden. O plano da redenção do Eterno é fazer com que o homem volte para o Éden. Só que, infelizmente, temos dentro de nós o Yetzer Hará, que é a nossa inclinação para o mal, que sempre nos impulsiona a cair, sempre nos impulsiona a ter uma vida de cegueira. A proposta de Deus não é você ser religioso, não é você criar uma religião, essa não é a proposta de Deus. Se você entende que é isso, você está perdido. Infelizmente, a humanidade perece por causa das religiões. Pessoas criando dogmas, criando conceitos de santidade que não existe. Fugindo da Escritura. Precisamos declarar ao mundo, assim como Abraão, que há um Criador, que criou todas as coisas, que colocou em nós sentimentos de justiça, senso de caridade, de compaixão. Abraão entendia que o propósito de Deus é trabalhar no homem uma maturidade espiritual, uma maturidade emocional, para que ele possa ter força, para que ele possa ter ferramentas para lidar com o próximo. A humanidade perece por falta de conhecimento, e está escrito isso, e de fato é. O fato é justamente esse. E as pessoas reclamam muito, né? A Bíblia fala, de que se queixa o homem? Dos seus próprios pecados. Porque não tem os olhos abertos para enxergar. Infelizmente as pessoas estão
em um looping, numa cegueira, e não conseguem sair. Chega para um jovem, dá um conselho para um jovem, ele não escuta. Aí você vai fazer o quê? Ficar ali toda hora martelando na cabeça dele, sai desse caminho, volta para Deus. Não. A sua parte você já fez. Quando Yeshua falou, vai, ide, né? E anunciai as boas novas. Se a pessoa receber, amém. Se ela não receber, bate a poeira que está nas suas sandálias e segue teu caminho. Você fez a sua parte. Temos que ser como Abraão, ouvir, chamar. No hebraico tem duas palavras, chamar e chamar. Chamar é apenas você ouvir por ouvir. Agora, chamar é além de você ouvir. É você compreender, internalizar, né? Trazer clareza. Você ouviu aquilo encheu a tua alma de entendimento, abriu os teus olhos. Shema Israel. E Abraão, ele fez isso. Ele entendeu o plano da redenção e seguiu em frente. Pegou sua esposa e seu sobrinho e foi. E foi seguir o chamado de Deus. Só que o Eterno fala uma coisa para cada um de nós e temos a capacidade de fazer sempre aquilo do nosso jeito. O que o Eterno falou? Sai da casa de teus pais, afaste-se de seus parentes. Porque você vai fazer um grande trabalho. Você vai trilhar uma grande missão. Só que Abraão fez o quê? Deu um jeitinho dele também. Isso mostra que somos imperfeitos. Isso mostra que Abraão não é mais especial do que você. O que Abraão fez? Levou seu sobrinho. Abraão levou seu sobrinho Ló. O Eterno deu uma ordem: saia da casa dos seus pais e dos seus parentes. Deus não mandou também abandonar os pais, nem abandonar os parentes. Abraão, rejeita esse conforto, essa realidade que está inserida na comunidade da tua casa, né? Essa cultura que está entre teus parentes, rejeita isso aí, renuncia a isso aí. É idolatria. Ame seu pai e sua mãe, porque seria algo incoerente você afirmar que Abraão tinha que rejeitar o pai e a mãe. Não, não era isso. Saia da cultura dos seus pais, saia dos costumes dos seus pais, abandone a herança do teu pai, porque essa herança e nada é a mesma coisa. E também não vá se unir aos seus parentes. Se Deus falou para sair da casa dos pais, muito menos ficar com os parentes, no sentido de cultura, tradições, costumes, crença, senso de justiça. Deus, ele tinha que apresentar, e ele quer nesse momento apresentar para Abraão a justiça dele, para que Abraão possa estabelecer no mundo a justiça de Deus, o reino de Deus. Para que essa justiça seja colocada em prática, Abraão teria que renunciar uma justiça que é considerada trapo de imundícia. A Bíblia fala disso. A justiça dos homens é considerada trapo de imundícia. Então rejeita essa cultura, que agora você vai colocar em prática a cultura e os costumes e a justiça do reino dos céus. Dando continuidade àquilo que foi iniciado por
Adão, Sete, Noé e Sem. E Abraão, dando continuidade, Melquisedeque. Só que Abraão, ele fez algo que eu acabei de falar para vocês, que não deveria ter feito: levar o seu parente para viajar com ele na missão que Deus o colocou. Não podemos dar o nosso jeitinho. Ah, vou fazer assim, vou fazer assado. Não, se Deus falou que é para seguir o caminho só você, vá só você. Ele levou o seu parente. Todo mundo conhece a história. Ló. O que aconteceu lá na frente? Problema. Os pastores de Ló começaram a brigar com os pastores de Abraão. Poderia ter acontecido isso? Não. Abraão poderia ter evitado essa situação. Mas ele levou o seu parente, né? Lá na frente, depois da briga, Abraão falou o seguinte: não, agora eu vou consertar isso aqui. Abraão entendeu. Poxa, não era para ter feito isso, não era para ter trazido ele. Falou: ô Ló, vamos o seguinte, deu confusão, agora chegou a hora da gente seguir o caminho. Escolha, para onde você quer ir? É você que vai escolher. Se quiser ir para as Campinas Verdes de Sodoma, você pode ir. Se quiser ir para o deserto, você vai. Se você escolher o sul, eu vou para o norte. Se você escolher o norte, eu vou para o sul. Escolha. Escolha primeiro. Aí Ló fez o quê? Escolheu as Campinas Verdes, né? As gramas verdes, aquela paisagem linda de Sodoma. E ele foi, seguiu o seu caminho. E Abraão também ficou com o deserto. Isso é também algo interessante em Abraão. Porque ele sabe, independente para onde ele for, ele vai prosperar, porque a prosperidade dele, ele entende, e aquilo que eu falei, né? Não depende da força do homem, não depende do intelecto do homem, não depende da capacidade intelectual do homem, depende totalmente do eterno de Deus. Deus, ele quer que eu e você entenda que somos totalmente dependentes dele. Não se coloque numa posição de independência. Por mais que você tenha se esforçado, por mais que você tenha estudado, por mais que você tenha aprendido várias coisas, né, profissões, né, formação, não se coloque numa posição de independência. Ah, eu posso, eu faço, eu realizo, é eu que fiz, é eu que é isso. Não, não é você, é Deus. Não temos capacidade de realizar nada, porque sem Ele nada podemos fazer, absolutamente nada. Tudo provém de Deus. E cabe a nós reconhecer isso. Então, se você olhar no horizonte e ver um deserto seco, sem vida, sem água, e olhar mais à frente e você não encontrar possibilidades de você prosperar naquele deserto, não se preocupe. Não se turbe o vosso coração. Não te assombres. Essa é a palavra de Deus, porque eu sou o teu Deus. Porque aquele que te criou, te formou do pó da terra. Aquele que criou os céus e a terra, criou todas as coisas com a sua palavra. Aquele que te guia no deserto é o mesmo que fez jorrar água da rocha, que fez chover maná.
Então o deserto, muitas das vezes, quando ele chega em tua vida, é uma oportunidade de você experienciar o extraordinário de Deus. Então foi isso que Abraão fez. Tudo bem, Ló, você escolheu as Campinas Verdes, pode ir, vou seguir o meu caminho para cá, e pronto. E Abraão seguiu firme com o seu relacionamento com Deus, com a sua comunhão com Deus, estudando o mundo espiritual, entendendo a justiça de Deus, colocando em prática a justiça de Deus, focado no mundo espiritual, mas vivendo no mundo material, administrando, né? Abraão tinha vários servos ali que trabalhavam junto com ele, administrando a criação de gado, né, de ovelhas, né, ensinando as pessoas. Ou acha que Abraão ficava no monte, né, orando o dia inteiro como um monge? Não, isso Deus não aprova. O relacionamento com Deus, que Deus aprova, é você no dia a dia com as pessoas, na comunicação com o teu próximo, conversando, ensinando, aplicando a justiça dele em tudo que você faz, nos seus negócios, nos seus relacionamentos. E isso sim é louvável diante do Eterno. Não é você se isolar do mundo, agora eu vou ficar isolado em casa, estudando a Bíblia, entendendo de Gênesis a Apocalipse. Não, Deus não quer isso. Deus quer que você coloque em prática a justiça dele no dia a dia, no convívio, na comunidade, no trabalho, seja onde você estiver. Essa ideia de ficar isolado como um monge, isso é muito fácil. É muito fácil você se isolar, não é muito fácil. E essa não é a vontade de Deus para com o ser humano. E Abraão, fazendo a sua missão, cumprindo o propósito ali, né? E Ló, que estava com Abraão, o que ele foi fazer? Foi para as campinas de Sodoma. Aí você para analisar um ambiente cheio de fartura, né? Verde, com água, estrutura, alimento, tudo. As pessoas acabam caindo o quê? Em corrupção. E o outro ambiente de seca, ambiente onde não tem estrutura, um ambiente que não tem nem água, as pessoas começaram a se aproximar do Eterno. Mas não é um ambiente que vai corromper as pessoas. São as pessoas que se corrompem. Ló tinha o entendimento de quem era o Deus de Abraão. Se Ló viajou com Abraão, Abraão passou para Ló o conhecimento do Deus verdadeiro. Ló, ele era considerado o seu primeiro discípulo. Ló aprendeu a justiça de Deus. Ló teve o conhecimento de Deus. Ló orou junto com Abraão, aprendeu sobre Deus com Abraão. Se Ló fez questão de chamar o seu sobrinho, para caminhar com ele nessa missão divina, Ló entendia o sobrenatural de Deus. Ló, ele também compreendia que a idolatria dessa sua família também era engano. Ló não era idólatra, não. Ló foi o primeiro discípulo de Abraão. Só que, infelizmente, Ló não se deixou, como posso dizer, Ló não se deixou ser moldado por Deus. A arrogância veio sobre o coração dele. A prepotência sobre o coração dele. Ele também não soube administrar a sua vida espiritual. E começou a viver como se tudo fosse acontecer de forma aleatória. Não é assim. Nós precisamos administrar a nossa vida espiritual. Saber como falar, saber como ter
bom relacionamento, saber aplicar bem as palavras, estabelecer a justiça. Não foi isso o ensino de Yeshua? Buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Por que os pastores de Ló foram brigar com os pastores de Abraão? Se todos conviviam juntos, todos conviviam juntos. Então Ló, ele não estava sabendo liderar esses homens. Ló não estava sabendo transmitir a espiritualidade divina, a verdadeira espiritualidade. Ló tinha um certo apego ao mundo material. Tinha o entendimento do Deus vivo, mas ele tinha esse apego muito forte ao mundo material. Não é à toa que ele escolheu as Campinas Verdes de Sodoma. Ele não entendeu que para ser próspero, para viver em prosperidade, em abundância, primeiro você precisa ter uma vida espiritual próspera. A tua maior riqueza tem que acontecer no mundo espiritual. E é o ensino de Yeshua em relação a isso. Não acumule riquezas na terra, onde a traça vem e a destrói, onde a ferrugem vem e destrói. Acumule riqueza no céu, onde o ladrão não vai minar, não vai roubar. Essa sim é a tua maior herança. E as demais coisas vos serão que acrescentadas. Abraão tinha esse conhecimento. Abraão também ensinou esse conhecimento. Só que cada pessoa, cada coração tem dentro de si o livre-arbítrio. Ou a pessoa recebe a sabedoria, ou ela não recebe. O livro de Provérbios fala: exortai um sábio e ele será cada vez mais sábio. Exortai um tolo, ele vai ser o teu inimigo. Então nós não podemos ser como o Ló. Não podemos agir como tolos. Temos que reconhecer o nosso erro, reconhecer que estamos errados, reconhecer que precisamos aprender. Quando alguém chegar até nós e nos aconselhar a respeito de algo, ouvir, para colocar em prática. E Ló foi para Sodoma, e Abraão seguiu o seu caminho, e chegou um dia em que o Eterno foi se revelar a Abraão, para trazer: Abraão, eu irei destruir Sodoma. Sodoma era para estar o quê? Poxa, o meu discípulo está em Sodoma, então aquela cidade vai ser abençoada. Abraão clama a Deus: Senhor, não vai destruir o ímpio com o justo? Porque sabia que Ló era seu discípulo. Ló não era idólatra, porque Ló também acreditava no Deus vivo. Só que Ló o Ló já começou errando ali com seus pastores, né? Começaram a brigar com os pastores de Abraão. Em Sodoma, Ló, ele teria que também estabelecer a justiça de Deus. Só que Sodoma começou a se corromper. E as pessoas de Sodoma também protestavam contra Ló. Esse aí só quer nos julgar. Só quer nos julgar. Fomos chamados para ser como Abraão. Influenciar pessoas para ter um relacionamento com o Eterno, digno com Deus. É o nosso chamado levar a mensagem de Deus. Foi confiado a cada um de nós essa missão de transmitir a mensagem de Deus através da justiça, através do amor, através da compreensão, aplicar a palavra de Deus com sabedoria. Se a pessoa não quer te ouvir, amém. Se ela te ouvir, glórias ao Eterno, Baruch Hashem. Você vai estar cumprindo a missão. Estabelecer justiça, estabelecer um bom diálogo com o próximo, tratar com respeito, agir de forma enérgica quando precisa ser feito.
Já estou encerrando, vamos ficar de pé. Farei de você uma grande nação, eu o abençoarei, engrandecerei seu nome e você será uma bênção. Abençoarei quem o abençoar, amaldiçoarei quem o amaldiçoar. E por seu intermédio, todas as famílias da terra serão abençoadas. Baruch Hashem. Baruch Hashem. Essa promessa que Abraão nos dá ferramentas, nos dá uma estrutura para caminhar de cabeça erguida. Abençoarei aqueles que te abençoarem. Amaldiçoarei aqueles que te amaldiçoarem. Então, se alguém te amaldiçoou, ore a Deus. Orai pelos teus inimigos. É a instrução de Yeshua. Cabe ao Eterno resolver essa situação. Temos um Senhor que cuida de nós. Somos os seus discípulos, somos o seu povo, somos o povo que leva a mensagem de Deus. E se você está caminhando nessa vida, levando a mensagem do Eterno, Ele vai estar dando a você estrutura para você suportar grandes dificuldades. E as coisas que vão se levantar contra você, Ele vai resolver. Deus não é irresponsável. Deus não é homem. Ele conhece todas as coisas. Ele sabe todos os nossos passos, conhece todos os nossos pensamentos. Então a nossa vida está nas mãos de Deus. Não podemos ficar inquietos em relação a isso, porque aquilo que é para nós já está preparado. As bênçãos estão preparadas. Mas os nossos olhos têm que estar focados na missão, em levar a mensagem da restauração, para que muitas pessoas sejam abençoadas e que a restauração chegue a todos e que possamos estar juntos, toda a humanidade junta naquele grande dia, reinando com Yeshua e dando grande júbilo de alegria na presença do Messias, na presença do Rei de Israel. Amém? Baruch Hashem.